Bom dia, hoje são 7 de outubro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TJRO, Tribunal de Justiça de Rondônia. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: indique a opção em que o uso ou não do sinal indicativo de crase está correto. E aí, as alternativas A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa em que a crase esteja empregada corretamente. Entendeu? Em 4 alternativas está de forma errônea, errada, o uso do emprego da crase. Então você vai procurar a única alternativa em que a crase esteja empregada corretamente. Vamos lá, 1 minuto, depois eu volto. Vamos lá, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única alternativa em que a crase esteja empregada corretamente. Alternativa A. Essa proposta convém a todos. Veja aí esse A com crase antes de todos. Para que haja crase, são necessárias 2 coisas. A preposição a, exigida pelo nome anterior, e o artigo feminino a, aceito
pelo nome posterior. O nome anterior aí é o verbo convém. O posterior, o pronome indefinido, todos. Muito bem. Então vamos aí. Essa proposta convém. Convém a quê? Veja o verbo aí, o verbo convir. Convém. Essa proposta convém a quem? Veja que convém aí exige a preposição a. Convém a que? Convém a quem? E aí vem a resposta. Convém a todos. A todos. Então, a todos é o objeto indireto. O verbo convém aí exige a preposição a, não é isso? Convém a que? A todos. Olha a preposição. Convém a. Muito bem. Então, eu já tenho a preposição para formar a crase. Agora eu preciso do artigo feminino a. Será que essa palavra aí, todos, que é um pronome indefinido, aceita o artigo a? Você acha? Todos? Não. Todos aí, esse pronome indefinido, esse aí, não aceita o artigo a. Não é isso? Não aceita o artigo a. Eu não digo a todos. Eu não digo isso. Não é isso? Você diz todos. Todos irão à festa. Você não diz a todos irão à festa. Então, todos não aceita o pronome, o artigo, melhor dizendo, o artigo feminino a. Muito bem. Então, na alternativa a, convém, o verbo exige a preposição a, mas todos, pronome definido, não aceita o artigo feminino a. Se não aceita o artigo feminino a, eu não posso ter uma crase. Apenas a preposição a. Então, o correto aí seria, essa proposta convém a todos. Esse a aí, sem crase. O correto. E aí está com crase. Logo, a alternativa A está errada. Alternativa B de bola. O governo aumentou a quantidade de subsídios. Muito bem. Você tem o A aí antes de quantidade, com crase, não é isso? Muito bem. Então vamos analisar isso aqui com cuidado. Repito, para que haja crase, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de duas coisas. A preposição a mais o artigo feminino a. A mais a é igual a crase. Então vamos ver se eu tenho aqui, na alternativa B de bola, a preposição a e o artigo feminino a. Então vamos ver. O governo aumentou, veja aí o verbo aumentar. O verbo aumentar, ele é um verbo transitivo direto, não é? Ele pede um complemento sem preposição. Eu digo, o governo aumentou. Aí vem a pergunta, aumentou o quê? A quantidade de subsídios. A quantidade de subsídios é o objeto direto. Certinho, gente? Muito bem. Então, o verbo aumentar, e aí aumentou, é um verbo transitivo direto. Não pede preposição alguma, muito menos a preposição a. Então, veja, esse a aí com crase na alternativa B está errado. Não há crase aí. Não há crase. Por quê? Porque eu não tenho, logo de cara, a preposição a. O verbo aumentou não pede a preposição a. Se eu não tenho preposição a, então esse a aí é apenas o artigo feminino da palavra feminina quantidade. Veja aí com cuidado. O governo aumentou a quantidade de subsídios. Então esse azinho aí que está com crase, na verdade seria apenas o a, o artigo feminino de quantidade. A quantidade de subsídios. Apenas o artigo feminino. Entendeu? Então o correto aí na alternativa B de bola é: o governo aumentou a quantidade de subsídios. Esse aí sem o acento
aí o acento indicativo da crase, entendeu? Não há esse acento aí. Aumentou a quantidade de subsídios, esse aí é apenas o artigo feminino da palavra quantidade, a quantidade. Então não há crase também aí. Alternativa B está errada, certinho, gente? Vamos agora à alternativa C de casa. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Veja bem, a empresa considerou a oferta inferior à outra. Você tem aí esse A com crase. Muito bem. Então vamos analisar isso aí. Vamos analisar se realmente a crase está correta aí. Para que haja crase, mais uma vez, eu preciso de duas coisas: preposição a e o artigo feminino a. Então vamos lá. A empresa considerou a oferta inferior. Veja que esse inferior aí, esse adjetivo, ele exige uma preposição, a preposição a. Quem é inferior a algo. Olha aí, é inferior a alguém, não é isso? O adjetivo inferior, ele exige a preposição a. Mentalize aí outra oração, outra frase com o adjetivo inferior. Você vai perceber que ele exige uma preposição a. Ele exige uma preposição a. Você diz assim: não sou inferior, olha aí, não sou inferior a você. Viu aí? Você não diz, eu sou inferior você. Eu sou inferior você. Não. Você diz, eu sou inferior a você. Então esse aí é uma preposição exigida pelo adjetivo inferior. Certinho? Então aí eu já tenho a preposição a, exigida pelo adjetivo inferior. Agora vejamos se essa palavra outra, que é pronome indefinido, se ela aceita o artigo a. Se ela aceitar o artigo a, então eu tenho a crase. Não é isso mesmo? Muito bem. Regra geral, pronomes indefinidos não aceitam o artigo. Pronomes indefinidos. E outra é pronome indefinido. Como aí está, outra. Pronome indefinido. Só que esse pronome indefinido, ele aceita o artigo a. É fácil você fazer o teste. Não é decoreba. Não. É fácil você fazer o teste. Crie aí, mentalmente, uma oração iniciando com o pronome indefinido outra. E você vai ver que ele aceita o artigo a. Eu digo assim: outra mulher veio aqui. Ou eu posso dizer, a outra mulher veio aqui. Viu aí? Eu digo, duas mulheres chegaram aqui, duas. Uma ficou aqui, a outra foi embora. Viu aí como o pronome indefinido outra aceita o artigo a? A outra mulher foi embora. Viu aí? Então, o pronome indefinido outra, feminino, é feminino, aceita o artigo feminino a. Então eu tenho aí a crase. Na alternativa C de casa, correto aí. A empresa considerou a oferta inferior à outra, com crase aí. Está correto. Porque temos aí a preposição a, exigida pelo adjetivo inferior, e temos o artigo a, feminino, exigido aí, melhor dizendo, exigido não, aceito pelo pronome indefinido outra. Então a crase aí está correta. É essa a alternativa que a questão quer. Alternativa C de casa. Vejamos a alternativa D. Ele está propenso a deixar o cargo.
temos aí o A com crase. Vamos analisar se essa crase é correta. Muito bem. Para que haja crase, é sempre bom repetir. Para que haja crase, eu preciso de duas coisinhas. A primeira, a preposição a. A segunda, o artigo feminino a. Então vamos ver se há, nessa oração da alternativa D de dado, vamos ver se existe aí a preposição a e o artigo feminino a. Vamos ver. Ele está propenso a deixar o cargo. Veja aí, propenso é um adjetivo. Ele está propenso, esse adjetivo aí, propenso, você vê facilmente que ele exige a preposição a. Eu digo assim, Maria está propensa a viajar amanhã. Olha aí, Maria está propensa a viajar amanhã. Propensa a quê? Propensa a quê? Propenso a quê? Então, o adjetivo propenso ou propensa exige a preposição a. Então, até aqui eu tenho a preposição a na alternativa D. Mas eu quero também, agora, o artigo feminino a. Vamos ver se a palavra que vem depois do a aceita o artigo feminino a. Veja aí, deixar. Deixar é verbo. Verbo não aceita artigo algum. Viu aí? Então eu digo, ele está propenso a deixar o cargo. Então aí não existe crase. Aí existe só a preposição a exigida pelo adjetivo propenso. Então o correto aí é, ele está propenso a deixar o cargo. Apenas o a sem essa crase aí, o correto. Por quê? Porque deixar aí é verbo. Verbo não aceita o artigo feminino a. Então esse aí é apenas a preposição exigida pelo adjetivo propenso. Logo, a alternativa D está errada. A alternativa E traz assim, não vou aderir a modismos passageiros. Vamos ver se isso aí, essa crase, esse aí, está com a crase correta. Vamos ver. Preciso da preposição a, mais o artigo feminino a. Então vamos ver se os dois estão aí. Eu digo assim, não vou aderir. Veja aí o verbo aderir. Quem adere, adere a algo, adere a alguém. Não vou aderir. Aderir a quê? Veja que o verbo aderir é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição a. Quem adere, adere a algo. Então eu tenho aí a preposição a exigida pelo verbo aderir. Agora vamos procurar o artigo feminino para que eu forme a crase. Não vou aderir a modismos passageiros. Temos aí modismos. Modismos é uma palavra masculina e não feminina. Não aceita o a. Você diz os modismos e não as modismos. Os modismos é uma palavra masculina, modismo, os modismos. Se é uma palavra masculina, modismos não aceita o artigo feminino a. Entendeu? Então essa crase aí está errada. Porque eu tenho a preposição a aí, mas não tenho o artigo feminino. Logo, não existe crase. Aí também está errado. Na alternativa é, não vou aderir a modismos passageiros. O correto aí seria apenas o a sem a crase. Aí estaria correto. Não vou aderir a modismos passageiros. Entendeu? Resumindo, a única alternativa correta aí, a única, é a alternativa C, porque ela traz aí uma oração em que o emprego da crase está correto. Mais um vídeo e muito obrigado.